Boa noite. Está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve um grande debate nacional, o marco legal da internet. Veja quem são os nossos convidados. O Dr. Ricardo Breiterman, ele que é professor da PUC aqui do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Direito Autoral, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB Seção Rio de Janeiro, e o advogado Gabriel Leonardos, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas e presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB RJ. Antes de começar o nosso debate, vamos saber a opinião do presidente da nossa OAB, aqui do Rio de Janeiro, Dr. Wadi Damus, sobre o nosso tema de hoje. No direito nós aprendemos que não há liberdade absoluta. A liberdade, ela em sociedade é regulada por leis, por normas, por diversas regras. A internet tem constituído, ao longo de sua existência, um território de liberdade, um território de livre expressão de opiniões, mas começa a se exagerar nisso. Ela tem também se tornado um território para livre troca de ofensas, para o anonimato irresponsável, e a questão envolvendo aí a atriz Carolina Dickmann, né, que é uma celebridade, volta a trazer à tona essas questões atinentes à informação na internet. É isso que nós vamos discutir na noite de hoje. Quais são os limites? É caso de censura? É caso de assegurar a liberdade absoluta? Enfim, mas como fica a honra das pessoas? Como fica a reputação? São essas e outras questões que os nossos debatedores vão apresentar na noite de hoje. Bom, quero começar com o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, a internet, eu que pelo menos acompanho o nascimento desse bebê tecnológico, né? Ela criou muitas ferramentas e o direito não estava preparado para lidar com todas as situações, né? Por que é que nós falamos em o marco legal, o marco regulatório de internet e dos assuntos relacionados? Pois é, Júnior, porque esse bebê cresceu. Esse bebê virou um gigante, virou um adulto. E hoje a gente observa que o direito, né, a internet demanda diversas áreas do direito. Né, direito fiscal, né, que é o direito tributário, direito administrativo. Né, por quê? Porque você paga, né, direito consumidor, porque você paga suas contas pela internet, você acessa sites onde você vai ter relações e vai estabelecer contratos com banco e assim vai. Então é necessário que haja uma regulamentação dessa relação entre o usuário e a internet em si. Então o bebê cresceu e aí chegou o momento de se ter uma lei que possa, né, administrar, possa colocar de forma mais horizonte, né, dar um horizonte para como que se deve utilizar essa ferramenta que é muito útil, deve ser o mais democrática possível. Doutor Gabriel, quando a gente fala em internet, nós estamos falando de um sistema em escala global. Como é que a gente regula uma instituição como essa, né, no plano nacional, que se interage com outros países? Muito bem, a gente regula aos pouquinhos. A internet, ela é tão popular porque ela é amigável, porque todo mundo consegue utilizar. E para ela ser amigável, tem uma série de intermediários que fazem com que aquela tela bonita e de fácil compreensão chegue na sua casa. Tem muita tecnologia por trás disso. E muitos desses intermediários, como por exemplo os provedores de acesso à internet, estão no Brasil. Então, se são empresas brasileiras, estão aferindo receitas aqui no Brasil, pode-se e deve-se tentar regulamentar a atividade desses provedores, que têm direitos e deveres como qualquer pessoa jurídica. Mas a sua pergunta é muito oportuna, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não regulamentar em excesso, porque exatamente em decorrência da atuação global da internet, se a gente criar barreiras ou incômodos ou dificuldades exageradas para provedores de acesso brasileiros, simplesmente esse nicho da economia brasileira vai desaparecer, porque os provedores de acesso estrangeiros vão estar oferecendo serviço
que vão estar todos hospedados no exterior e vão igualmente ser livremente acessáveis no Brasil. A internet brasileira fala português e a gente tem que manter assim. Por isso que a regulamentação tem que ponderar muito todas essas questões para evitar estrangular algo que é maravilhoso para a sociedade. Doutor Ricardo, quais seriam assim, os pontos principais, assim, objeto da nossa preocupação? O que a gente tem que estar atento para que se regule? Olha, um dos pontos, mas que não está no Marco Civil, é a questão criminal, os crimes que são feitos pela internet. Isso aí a gente tem que ficar bem atento. As questões de relação de consumo, acho que são questões muito importantes, porque são diversas as transações que têm sido feitas por usuários da internet, né, desde o jornal, a encomendas grandes, livros, utensílios de toda natureza, importação, compras, né? Importação. Né? Então, como eu falei, são diversas as correntes do direito que têm relação com a internet, que a internet demanda, né, a atenção do direito de diversas áreas do direito. Né? Mas eu acho que a que mais me preocupa, que mais a gente deve ficar de olho, é a responsabilidade civil, né, tanto do usuário, né, da internet, como também né, de quem está do lado de cada tela e de quem está do lado de lá. A gente tem escutado recentemente, né, na imprensa tem pululado, né, tem surgido diversas más utilizações da internet. Doutor Gabriel, com relação assim, a se regular o uso da internet, ou se ter um marco legal em cima dessa questão, se isso já fosse efetivo, isso poderia evitar problema, por exemplo, um problema que aconteceu lá com a atriz Carolina Dickmann, que teve uma invasão no seu equipamento e por conta disso sofreu uma série de consequências? Bom, o caso da Carolina Dickmann, pelo que a gente viu nos jornais, ele parece que foi fruto de uma atividade de um hacker numa oficina de conserto do computador ao qual ela levou. Aliás, até por isso me parece que foi tão rápida a apuração, porque se tivesse havido realmente um hackeamento através da internet, talvez tivesse sido muito mais difícil descobrir o responsável. Mas uma preocupação muito grande que eu tenho com a discussão do Marco Civil da internet é que essa discussão não seja contaminada por um justificado receio que nós todos no Brasil temos, por nossa história, de que venha a haver alguma censura à internet. Uma coisa que tem que ficar muito clara para todos os que utilizam a internet é que a internet é um meio de comunicação como qualquer outro e, portanto, deve gozar da liberdade plena de expressão que existe no nosso país. E um risco que a gente tem é de achar que qualquer tipo de controle vá acarretar censura, quando, na verdade, na nossa Constituição Federal, a gente tem uma cláusula pétrea, que é a liberdade de expressão, mas no mesmo inciso está contida a vedação ao anonimato. A vedação ao anonimato, ela é um complemento indispensável da liberdade de expressão. É o yin e o yang. Um não vive sem o outro. E a internet, até pela falta de regulamentação durante muito tempo, ela foi um território livre, onde os boatos mais selvagens e as alegações falsas e mais danosas podiam ser feitas sem qualquer responsabilidade por quem o fazia. Então, essa é uma ponderação que a gente tem que fazer e tentar agora mitigar esse lado ruim, sem, claro, jamais perder o lado bom, que é a absoluta liberdade de expressão que a gente tem no nosso país. Pois é, doutor Ricardo, o senhor mencionou questões de aspecto criminal na sua fala anterior. Essa área já não está assim bem regulamentada? Não seria o caso de termos mais efetividade no que isso já tem? Não, porque, por exemplo, furto de imagem, isso aí a gente não tem na área criminal, né? O furto de dados, né? Isso aí na internet. Teria que se fazer uma interpretação extensiva que é proibido. Né, E outra situação que eu vejo muito na internet é uma maravilha, uma fonte de conhecimento. A gente faz pesquisas e tal, mas tem muita coisa lá que é falsa. A gente vai, o usuário vai lá, tenta fazer, acessa os provedores, os sites de busca, digita lá o tema que quer, tem muito, eu sou professor, o Gabriel também, isso também na internet há cópia de trabalhos, que é feita às vezes por alunos. Quando a gente manda aluno, eu também sou professor, quando a gente pede para alguns alunos fazerem trabalhos, eu tenho feito o seguinte, professores, eu sempre peço para o aluno fazer o trabalho à mão, escrito, que eu sei que ele não imprimiu, não mudou as letrinhas lá no programa para entregar
pro professor, o professor manja, viu, prezado aluno? Mas o que me deixa assim preocupado, uma coisa, né, é a intolerância, né, o excesso da intolerância racial, a intolerância política, a intolerância de gêneros, né, que a internet tem propiciado, tem favorecido muitas pessoas a exibirem a sua agressividade, né, dessa intolerância, estimular essa intolerância, justamente por conta do anonimato que elas podem atuar nos sites, Facebook, Twitter, esses sites, né, de relacionamento. E aí, quando se exige numa lei, ou se passa a discutir que seja feita a identificação dessas pessoas, aí começam a gritar, opa, mas aí estão querendo censurar o que eu digo. Então, essa é a dificuldade, né, que, né, Gabriel e a gente, né, observa. Né? Se por um lado a gente tem uma intolerância, né, um estímulo, né, racial, sexual, religioso, político, né, do outro lado a gente tem que criar mecanismo, e como criar esse mecanismo para proteger quem são as vítimas da ofensa, para tirar esse sujeito que é escondido, né, num Quer dizer, site, no nome vamos falso. garantir a liberdade desde que essa liberdade seja exercida com responsabilidade, né? Mas eu vou jogar essa provocação para os nossos convidados no bloco que vem, porque Direito e Debate volta um minutinho, não saia daí.